Essa palavra, ela tem a ver com algo que Deus tem tratado no nosso coração nesses dias. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você: servo ou amigo? O que você é? Servo ou amigo? Servo de Deus ou amigo de Deus? Servo de Jesus ou amigo de Jesus Cristo? E aí? Nós precisamos saber quem nós somos. A questão importante é entendermos quem somos nós, porque isso tem a ver com o nosso posicionamento. Hoje nós estamos recebendo esses irmãos que foram batizados, e o batismo nos coloca numa posição diferente, de hoje, de manhã para agora. Por quê? Porque algo acontece, algo vem sobre a nossa vida, e Deus sempre traz coisas novas, e nós precisamos sempre entender quem somos. E isso é muito importante, porque quando nós entendemos a nossa posição, ou a nossa situação, ou a nossa identidade em Deus, isso é muito importante para nós, porque conseguimos vencer muitas coisas sabendo quem somos, e evitamos também muitas coisas quando sabemos quem somos. Jesus era um homem que não tinha crise de identidade. Aos 12 anos, que é o momento, pelo costume de Israel, onde o homem é estabelecido e autoafirmado como homem, então Israel não é toda essa crise de gênero que existe hoje na nossa cultura, porque aos 12 anos o pai chama o menino, ele vai diante do sacerdote, no templo, e o pai diz: você é homem, você é o meu filho, e eu me alegro na sua vida. A menina, a mesma coisa, você é mulher, minha filha. E foi isso que aconteceu com Jesus 2 vezes, 12 anos de idade, ele estava no templo, e depois aos 30, no início do ministério de Jesus, vem uma voz do céu, logo depois do batismo, e o que Deus fala? Tu és meu filho, eis aí meu filho, em quem comprais a minha alma, em quem minha alma tem prazer. Então, Jesus não era uma pessoa que tinha crise de identidade. Muitos de nós não tivemos esse nível de afirmação, de autoafirmação, ou de afirmação paterna, e muitas vezes entramos em crise, vivemos em crise. Na igreja, muitas vezes nós não entendemos claramente o que Deus tem para nós, o que nós somos, e por isso eu convidei toda a igreja a passar pela trilha do crescimento. Aqueles que não passaram, é importante, porque ali tem dois momentos que você entende quem você é, qual é a tua característica, Então, você sai da crise. E muitas vezes na crise, na vida cristã, as pessoas passam anos sem saber quem são, sem saber qual o dom, qual o chamado, qual o propósito, e aí acham que foram chamadas para combater os outros, combater o irmão, para perseguir a igreja. É como um Saulo que vivia uma crise, porque ele não sabia quem ele era. Ele não sabia quem era Jesus, e ele começou a perseguir a igreja, até que o Senhor vem, aparece a ele no meio do seu caminho errado, e diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele diz: mas quem é o Senhor? Eu nem conheço o Senhor. Ele diz: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. E ali mudou a história dele, porque ali ele passou a saber quem era Jesus e quem ele era, qual o propósito dele. E naquele momento o Senhor já lhe deu um propósito. Ele disse que naquele dia, depois ele testificando disso, ele diz: naquele dia o Senhor me disse, eu te chamei, eu te escolhi, e você, é dura coisa para ti recalcitrar os aguilhões. E o Senhor ali já deu a ele o esboço, o chamado. Então não há crise. Eu quero, meu irmão, que você entenda algo: Deus não quer que você viva uma crise de quem você é. Amém? E muitas vezes nós temos uma crise de quem nós somos, porque nós olhamos como nós somos. Mas Deus não está preocupado como você é, Ele está preocupado naquilo que Ele vai te tornar. Ele está preocupado naquilo que Ele já colocou em você. Aquilo que, se você der lugar a Ele, aquilo que Ele já colocou em você, vai florescer e vai ser muito bom, porque vai dar muito fruto, e Deus vai usar tremendamente a sua vida, amém? E você vai ficar feliz, porque você vai ver que Deus te usa, que Deus se alegra na tua vida, e que você, do jeito que você é, Deus te ama e Deus te usa. Glória a Deus, amém? Durante um tempo na minha vida, eu achava que
mirava em certos ministérios, eu queria ser como fulano, e algumas vezes até tentei falar como, mas não foi para isso que Deus me chamou. Então Deus não chamou você para ser igual quem está do teu lado. Deus chamou para ser um com Ele, não para ser igual a Ele. Amém? Porque você sendo do jeito que você é, junto com o teu irmão, sendo um com Ele, nós somos corpo de Cristo e somos imbatíveis. Amém, amados? Então nós precisamos entender isso. E uma das coisas que Deus colocou no meu coração hoje, para compartilhar, é essa pergunta: servos ou amigos? Porque às vezes a Bíblia, ela nos parece um pouco contraditória. Se não, preste atenção. Lucas capítulo 17, versículo 10, diz assim, Jesus falando: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então Jesus está dizendo que nós somos o quê? Você diz: eu sou um servo inútil. Então é servo ou amigo? Servo. Mas olha só, João 15:15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, meu irmão, agora mesmo que complicou o negócio. Jesus está dizendo em Lucas 17, então Lucas está brigando com João, né? Porque Lucas falou um negócio, João está dizendo outro. Não. Eu quero que você entenda isso, porque nós precisamos entender, uma coisa é a posição que nós temos, outra coisa é o caráter que nós expressamos. Amém? Diga para o teu irmão: você tem um caráter e você tem uma posição. Muito da nossa posição, da posição que temos, da herança que temos, ainda não foi manifestada, ainda não está manifesta. Amém? Por quê? Porque nós não fomos ainda glorificados. Nós estamos num processo, como está lá em Filipenses: aquele que começou a boa obra está o quê? Está o quê? Tenha fé, irmão. Está o quê? Aperfeiçoando. Tenha fé e diga: Ele está aperfeiçoando. Você não sabe não, meu irmão? Deus está te aperfeiçoando. Glória a Deus. Você se alegra com isso, meu irmão? Aleluia, né? É de fé em fé, de glória em glória. Então o Senhor, Ele está trabalhando, Ele está buscando em nós formar um caráter. E aqui nós somos servos quanto ao nosso caráter e a nossa entrega. Porque o apóstolo Paulo diz: a minha orelha furaste. É alguém, o que é esse sentido, a minha orelha furaste? Significa alguém que depois de ser redimido como servo, dizia: eu quero continuar sendo servo. Alguém que foi liberto da escravidão, mas por amor ao seu Senhor diz: mas eu não quero ser livre, eu quero permanecer. Então ele ia diante do sacerdote, diante dos anciãos, e a sua orelha era furada. E aquele furo na orelha apontava que ele era servo, que ele voluntariamente assumiu uma decisão de manter-se num caráter de servo. Amém? Por amor. Agora já não era servo por obrigação, por hereditariedade, por uma dívida, por um peso, por uma culpa, por uma tragédia. Não. Servo por amor. Então, Jesus está dizendo lá em Lucas, dizendo assim: olha, vocês, depois de ter feito tudo, ele fala do servo que chega do campo, e o Senhor não diz para ele: ó, que bom que você chegou no campo, senta aí que eu vou pegar uma aguinha gelada para você, vou fazer aí um cheeseburger para você, vou fazer um mingauzinho quente. Não, ele chegou do trabalho e o Senhor diz: ó, que bom que você chegou, rapaz, estava precisando aqui fazer um negócio, faz favor para mim, prepara a mesa aqui e tal. Por quê? Porque ele foi chamado para aquilo. Ele foi levantado para isso. E o Senhor diz: assim também vós, depois de haverdes feito tudo que vos foi mandado, o que vocês devem dizer? Sou um servo inútil, porque só fiz aquilo que me foi conferido, aquilo que me foi designado. Então, o Senhor não está dizendo
que Ele nos vê dessa maneira, mas Ele diz que nós devemos nos ver dessa maneira. Amém? Como é que o Senhor me vê? Como servo inútil? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Como o Senhor te vê? Ele te vê com um grande potencial. Ele te vê com um dom e um talento maravilhoso que Ele colocou em você. Ele te vê como um diamante que Ele está lapidando, para que possa expressar o brilho, o valor. Amém ou não? Mas como eu me vejo? A questão aqui de Lucas 17 é como nós temos que nos ver. E aí eu quero lembrar você, e eu prometo que eu vou ser rápido, porque essa pregação seria para mais tempo. Mas eu quero só ler para você Romanos 12, versículo 3, que diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Diga para o teu irmão assim: eu não sou o cara. É isso que Romanos está dizendo. Cada um não pense de si mesmo mais do que você, mais do que convém a você. Não está falando não está entrando nem na questão se você é ou não é. A questão é que quando você pensa de você além do que convém, você entra em laço, você entra em problema, você entra em conflito, porque nós começamos a nos achar mais do que de fato nós somos. Então eu venho para a igreja, eu quero ser servido, eu quero o banheiro. Esse banheiro está limpo, está legal. Esse banheiro não está legal. Como é que pode isso? Né? Então eu chego em casa e eu quero ver a pia não está limpa. Como é que pode isso? E tal, onde é que botaram o meu negócio? E aquela coisa. Por quê? Porque a minha visão é o quê? Eu sou o cara. O Senhor está dizendo para você: não se veja. Nós temos que nos olhar e nos ver. Jesus está dizendo: quando você tiver feito tudo, alguém já fez tudo aqui? Quantos aqui ainda falta fazer algumas coisas ainda? Ok, então mesmo aqueles que já fizeram tudo, devem olhar para si e dizer: eu sou um servo inútil. Inútil aqui não significa imprestável, significa aquele que tem uma capacidade que não é sua, ok? Alguém que tem uma capacidade que lhe foi dada, que lhe foi conferida. Então eu posso achar que o que eu faço, eu sou apóstolo. Rapaz, me respeite. Sabe o que você está falando? Sou apóstolo. Eu não tenho nada que eu não recebi. Então eu não posso me gloriar daquilo que eu não tenho. Eu tenho que, na verdade, o que eu tenho eu recebi. E se eu recebi por um propósito. Amém? Você está entendendo o que significa isso? E se eu recebi por um propósito. E eu se recebi por um propósito, eu vou dar conta disso diante de Deus. Amém? Deus nos deu filhos, nós vamos dar conta dos nossos filhos. Deus nos deu os filhos biológicos, nós vamos dar conta deles. E Deus nos deu filhos espirituais, nós vamos dar conta deles. Amém? Você está entendendo? Então eu, depois de haver feito tudo, eu tenho que olhar e dizer: o que eu fiz, não fiz de mim mesmo. Eu fiz porque o Senhor me deu, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso. E ele começa a falar aqui em Romanos, ele diz: porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja segundo a medida da fé; se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino; ou o que exorta, use esse dom em exortar; o que reparte, faça-o com liberalidade; o que preside, com cuidado; o que exercita a misericórdia, faça com alegria; o amor seja não fingido; e aborreçam o mal, e apegai-vos ao bem. Então o Senhor está mostrando exatamente isso. Nós não temos que pensar além do que convém. Por quê? Porque o que você tem, você recebeu do Senhor. Se você tem finanças e você hoje tem condição de abençoar, Deus te deu. Se você tem uma voz maravilhosa e você canta aqui e o céu desce, aleluia, mas glória seja dada ao nome dEle. Muita coisa que eu estou falando aqui nem está no esboço, Deus está me dando agora, eu vou me gloriar disso e o Espírito Santo também está me usando. Amém? De repente tem alguém que está dizendo: cara, que palavra que o apóstolo trouxe. Ei, não é minha, é dele.
A Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja louvor. Amém? Ah, que maravilha, Deus usou tanto aquele pastor para a minha vida. Ah, eu amo aquele pastor, meu amado. Foi o Senhor que te ama e que colocou a palavra na boca. Amém? Então, aquilo que você recebeu, faça como para o Senhor. Porque aí você não vai se gloriar nisso. E você vai dizer, eu fiz tudo. E a sensação que a gente tem é a seguinte, eu ainda estou devendo. Eu fiz tudo, mas eu podia ter feito melhor. Podia ter dado uma caprichada. Eu podia ter... Tem gente que, por exemplo, não consegue terminar um livro. Por quê? Porque cada vez que ele faz uma revisão, ele vê que não está bom e vai mexer. Então tem gente que escreve livro e diz assim, olha, escreva um livro, não mexa nele. Porque se você for revisar, você não vai acabar nunca esse livro. Porque você vai ter sempre alguma coisa nova para botar. Então, é como isso. Você está entendendo, amado? Deus está sempre acrescentando na nossa vida. Agora, por outro lado, o Senhor disse lá em João 15, eu não chamo vocês mais servos, porém amigos. Então, olha só, meu irmão, eu me vejo como servo, mas Deus me vê como amigo. Então, eu sou amigo, mas eu me posiciono como servo. Amém? Você entende isso? Então não há crise. Quem sou eu? Sou amigo de Deus. Quem é Deus? Ele é o meu Senhor, eu sou seu servo. Amém? Fica fácil. Porque quando eu estou diante do inimigo, eu sou amigo de Deus, não mexe comigo. Porque eu sou amigo de Jesus. E o diabo me respeita, porque eu sou autoridade. A unção do Senhor está na minha vida. O poder e a autoridade da palavra está na minha boca. E ele sabe, não mexe com ele não. Por quê? Porque ele é filho do homem. Ele é lavado e remido no sangue do Cordeiro. E amigo, não mexe com amigo de Deus. Mas quando eu estou diante de Deus, eu sou servo, inútil. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Como o Senhor quer que eu faça? De que maneira eu tenho que fazer? Eu quero que você abençoe meu filho. Então eu vou lá e sirvo. Vou lavar os teus pés. Amém? Você está entendendo isso? Pediu para andar 1 milha, eu vou andar 2. Pediu a túnica, eu dou também a capa. Por quê? Porque eu me posiciono como servo. Mas eu sei que o Senhor me vê como amigo. E mais, eu sou filho. Amém? Então a Bíblia nos leva a um nível. O Senhor diz, não vou entrar nesse detalhe agora, mas é servo, discípulo, amigo e filho. Quem escolhe? Somos nós que nos posicionamos. Mas seja qual for, se você olha o apóstolo Paulo dizendo, ele fala assim, ei, eu não ajo como se eu já tivesse alcançado não. Eu olho para frente, deixo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Por quê? Porque é uma vocação. Eu não ajo como se eu já tivesse alcançado, mas eu faço todas essas coisas para ver se de alguma maneira eu mesmo posso ser salvo. Para que eu, tendo feito tudo isso, não venha me perder. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De nada adianta. Então, amados, nós temos que estar na presença do Senhor como pequenos, como servos. E a palavra do Senhor em Romanos ainda diz assim, que nós temos, isso não é para trazer crise, não é para trazer estresse para nós, mas olha o que ele diz, que nós devemos, continuando a leitura lá, diz assim, o amor seja não fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, não sejais, presta atenção aqui, irmãos, o que o Senhor está dizendo? Não seja vagaroso no cuidado, não seja atrasado no seu cuidado, não demore em servir, seja prestativo, não espere alguém lavar a louça para ver se alguém vai se tocar, não, seja você. Amém ou não? Olha, mãe, você podia ter dado um glória a Deus agora, que eu te ajudei bastante. A esposa, né? Thelma já tomou, já cutucou ali, amém. Não seja vagaroso, o que diz? Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E ele ainda diz assim, e cada um, pulei aqui, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
prefira em honra o teu irmão. Prefira em honra quem está do teu lado aí. Amém? Significa, considere o outro superior a si. Amém? Considere considere o irmão superior a si mesmo. Porque foi isso que Jesus fez. Ele, sendo Deus, tomou a forma de servo e serviu a todos. Todos. Os que mereciam, os que não mereciam, os dignos, os indignos, os ricos, os pobres, todos. Jesus serviu a todos, porque Ele preferiu em honra uns aos outros. Nós temos que entender isso, porque esse é o coração de Deus, é o coração do Evangelho. Amém? Então, resolve o nosso problema, porque a gente tem tanta coisa para fazer, e às vezes a gente tem tão poucos fazendo tanto, e tantos fazendo tão pouco, que eu creio em nome de Jesus, que nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor vai dar uma virada nisso. Amém ou não? Amém ou não? Que todos vamos fazer alguma coisa. Não estou dizendo que todos vão fazer muito, mas todos vamos participar. Por quê? Porque eu sou membro. Eu sou membro desse corpo. Qual é a minha parte nesse corpo? Qual é a minha função nesse corpo? Então, minha função é ligar A a B. Então eu ligo, eu fortaleço, eu digiro, eu enxergo, eu escuto, eu falo. Amém? Porque é um corpo. E o corpo, a saúde do corpo está no equilíbrio. Então, no equilíbrio de tudo isso, o corpo cresce. Amém, amados? Amados, engana-se você se achar que a igreja vai crescer por causa de dinheiro. Dinheiro não faz a igreja crescer. Dinheiro faz a gente comprar coisa. Amém? Mas dinheiro não faz a igreja crescer. O que faz a igreja crescer é amor, é presença. Amém? É solidariedade, é companheirismo, é o abraço. É quando você sorri para o irmão e o irmão olha para você e sabe que aquele sorriso não é fingido. Amém? Que você prefere o irmão e diz: meu irmão, que saudade que eu estava de você. Glória a Deus. Amém, amados? Por que eu estou emocionado aqui? Vou dizer uma coisa para você, porque essa semana eu falei algo para Deus. Eu falei: Senhor, você está cumprindo o que eu pedi ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu não quero dinheiro, eu quero gente. Quero gente. A gente não está atrás de dinheiro, meu irmão. Amém? Eu não conheço nenhum pastor, pode existir, mas eu não conheço. Não é do meu relacionamento. Nenhum pastor que prefira dinheiro a pessoas. Falo muito de pastores, apóstolos, gente revoltada, gente que se deu mal. Paciência, eu me solidarizo com a experiência de cada um, porque eu também já fui traído, eu também já sofri, sei o que é isso, e às vezes a gente supera, às vezes a gente não. Mas eu falei: Senhor, obrigado, porque nós queremos vidas. Amém ou não? Glória a Deus. Então, quando nós vemos como hoje a vida desses irmãos, nosso coração se alegra. Amém? Porque dinheiro, irmão, amanhã pode parar. Eu falei isso com os irmãos no discipulado. Falei: amanhã pode parar um carro aqui hoje. Chega alguém e dizer assim: olha só, Deus mandou vir aqui e te dar o dinheiro que vai pagar todas as contas da igreja. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio nisso. Não tem nenhuma dúvida disso. Amém? Mas vidas, dinheiro não compra vida. Dinheiro não compra a vida de vocês. A salvação de vocês, dinheiro não compra. A paz do teu lar, meu irmão, dinheiro não compra. Amém? Teu coração derramado, uma igreja consagrada, uma igreja santificada, o dinheiro não compra isso, irmãos. Dinheiro pode comprar gente para vir para o ministério, mas o dinheiro não compra fidelidade de equipe, que é o que nós temos. Uma equipe fiel. Amém? Uma equipe que caminha, que se dá, que se entrega. Então essas coisas são insubstituíveis, porque é isso que o Senhor faz, e é isso que alegra o nosso coração. Amém? É essa postura que nós nunca podemos perder, de diante do Senhor ser sempre um servo. Um servo. Ainda que Deus te prospere muito, você seja um homem muito rico, servo de Jesus. Amém?
Algumas pessoas da minha família, para brincar comigo, meio me dão uma catucada, porque não entendem. Como é que é mesmo agora, hein, Robson? É apóstolo, é bispo, é... Eu falei assim, não. Você quer o título mais importante? Filho de Deus. Porque se eu for isso e meu nome não estiver lá, não adianta nada. Amém? Então, amados, o nosso título mais importante, no nosso coração, na nossa postura, tem que ser sempre servo de Jesus Cristo. Amém? Você, servo de Jesus Cristo, servo do Senhor, orelha furada. Eu podia fazer o que eu quisesse, mas eu entreguei a Ele, minha orelha eu furei. Senhor, o Senhor me libertou, o Senhor me curou, o Senhor me tirou todas as cargas que estavam sobre a minha vida e falou, meu filho, agora vai. Eu falei, para onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna? É isso que nós precisamos fazer, amado. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. A prova, meu irmão, a prova, como você diz, não é a prova. E a prova. Diga para o teu irmão, a prova. Você está sendo aprovado? Aprovado. Então você está sendo aprovado. Diga para o seu irmão, você está sendo provado para ser aprovado. Amém? Quantos se alegram com isso? Então fique de pé e vamos orar ao Senhor e declarar ao Senhor. Não tem crise, diga não tem crise. Eu sou filho. Diga eu sou filho. Eu sou amigo de Cristo, mas eu sou servo de Jesus Cristo. Amém? Eu sirvo a Jesus com toda a força do meu coração. Eu creio, amados, e vou dizer um segredo para você. Eu creio que muito das crises e dos problemas que eu não vivi, que não vieram à minha vida, porque eu estava vivendo, servindo ao Senhor. Amém? Porque quando você serve a Deus, Deus serve a você. Glória a Deus. Quando você se ocupa das coisas de Deus, Deus se ocupa das tuas coisas. É ou não é? Porque Deus ama esse coração de alguém que diz, eu sou servo de Jesus, que se posiciona como tal. Agora se prepara, porque ainda que você seja injustiçado, ainda que você encontre ingratidão, mas você não está fazendo para a pessoa, você está fazendo para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Sou servo de Jesus. Amados, eu quero orar por essa igreja, porque Deus tem nos chamado para servi-lo. Você foi chamado para servir o Senhor. Talvez você esteja pensando, mas pastor, eu não posso sair do meu trabalho. Não é nada disso. O Senhor quer que você faça aquilo que você pode fazer, aquilo que Ele já colocou o dom em você para fazer, aquilo que Ele já te capacitou para fazer, ou aquilo que Ele ainda vai te capacitar para fazer. E Ele quer te usar aonde Ele já te plantou. Deus já te colocou em algum lugar. E Deus tem algo muito maior para realizar através da tua vida. Você crê nisso? Amém? Quero dizer, os irmãos se batizaram hoje. E quero dizer para a igreja que nos esteve de manhã, 33 anos atrás, nessa hora, eu estava sendo batizado. 33 anos atrás. Glória a Deus. Estou ficando velho. Obrigado, Jesus. Porque 33 anos, o Senhor nunca me abandonou. Nunca. Nem um segundo da minha vida. Fiquei sozinho. E Deus nos deu a graça de servi-lo. Servir em muitos lugares, em muitas formas. Amém? Então, hoje quando olho para vocês, novos, chegando na fé, confirmando a sua fé agora, nosso coração, nós sabemos que Deus fará grandes coisas. Tem coisas que Deus vai fazer através de vocês que vocês nem imaginam, nem eu imagino. Amém? Agora nós estamos com a Keren e o Rafael lá em Curitiba,
lá no Paraná, fazendo um treinamento. Semana que vem, eles vão para o Paraguai servir, fazer um treinamento missionário. Provavelmente nos próximos meses vão para lugares distantes, no meio do povo muçulmano, segundo eu estou percebendo a direção aí deles. Irmãos, estavam entre nós, eram crianças, eram meninos. A Larissa e o Marcelo viu os pequenininha correndo na igreja, igual essas crianças aqui. Hoje ela é missionária no Nepal, está lá, no meio daquele terremoto, ela estava lá com o marido e os 2 filhos, passaram por aquilo tudo, estão servindo ao Senhor. Amém? Então, há muitas coisas que Deus pode fazer. Nós vemos ministérios sendo levantados, coisas tremendas. Sabe por quê? Porque nós somos amigos, mas nos posicionamos como servos. Você é o cara. Você é amigo do rei, mas você é servo do rei. Amém? Essa tem que ser a nossa posição, esse tem que ser o nosso caráter. Coloca a mão no teu coração, vamos orar agora. Paizinho, dá-nos esse coração, Senhor. Não queremos um coração que se ufana, que cresce diante de Ti, que bate no peito dizendo que é alguma coisa. Queremos estar diante de Ti, Senhor, como crianças, como o Senhor disse, se não for como essa criança, como um desses pequeninos, não poderá ver o reino. Senhor, toma-nos dessa forma. Queremos, sobretudo, nos ver assim, não só diante do Senhor, mas diante uns dos outros, porque verdadeiramente precisamos aprender a servir o irmão, servir a irmã, servir o pai, a mãe, o filho, servir a igreja, servir ao ministério, servir ao mundo, servir ao ímpio, servir aquele que não merece, aquele que não nos agrada. Tua palavra diz que devemos servir até mesmo o inimigo, aquele que vem contra nós como inimigo, devemos servi-lo como ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa igreja seja uma igreja que ama, uma igreja que vive o evangelho verdadeiro, o evangelho vivo. Não queremos, Senhor, simplesmente ter um slogan, ter uma declaração escrita numa parede ou num papel, mas queremos ter essa declaração em nós, dentro de nós, no nosso coração, no nosso relacionamento, de fato nos amar uns aos outros. Senhor, se há alguém aqui que tem algo contra o irmão, alguém que tem algo contra o outro, Senhor, que essa noite seja uma noite de conserto, seja uma noite onde que nos posicionemos como servos, o marido que serve a mulher que serve ao marido, o filho que serve ao pai, o pai que serve ao filho, o patrão que serve ao empregado, o empregado que serve ao patrão, o maior que serve ao menor e o menor que serve ao maior. Senhor, em nome de Jesus, para que haja funcionalidade, haja funcionamento e o corpo possa crescer, faze-nos segundo o teu coração, traz sobre nós essa revolução do amor, essa revolução de serviço, essa reforma de voltar ao coração de servo, mesmo sendo príncipes, princesas, de dizermos: eis-me aqui, meu Senhor. Pode falar que o teu servo ouve, pode falar que o teu servo faz. Ah, Senhor, dá-nos este coração, abençoa cada um aqui, faze-nos avançar deste modo, e que a bênção do Senhor alcance todos os lugares onde os teus filhos entram, que esse aroma, esse perfume de Cristo, esse perfume chamado amor, chamado graça, alcance vidas, e muitas vidas sejam alcançadas, porque isso espalha, isso cresce, isso multiplica. Senhor, abençoa-nos e dá-nos essa graça de te servir, de te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus.
E aquele que crê, diga amém. Diga, faz isso na minha vida, Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode dar um aplauso a Ele. Chamar a equipe aqui. Nós vamos passar ao momento da ceia.